Olá, então, resumo do último dia, eu tô aqui no aeroporto, ó. É assim, meu filho. Vocês veem o compromisso que eu tenho com vocês. Então, a primeira palestra de ontem de manhã foi do Eric Westman. Pra quem não sabe quem o Eric Westman é, ele foi o primeiro médico a aplicar a dieta cetogênica depois do Atkins. Ele é o autor daquele livro, The New Atkins for the New You. É uma das pessoas mais antigas da dieta cetogênica, que mais tem conhecimento, e é um gentleman. Gente boa demais. Então ele falou sobre nutritional ketosis, né, cetose nutricional, o novo normal para o novo você. O que é mais ou menos a teoria dessas aulas dele? Essa aula dele, ele fala sobre, não tem como a gente avaliar, por exemplo, o colesterol numa pessoa que faz dieta cetogênica da mesma forma que a gente avalia o colesterol numa pessoa que não faz. Porque quando a gente faz uma dieta cetogênica bem formulada, o seu HDL vai lá no céu, com o colesterol bom. O colesterol, o LDL, que a gente gosta de falar que é ruim, mas que não é bem assim, ele pode subir um pouquinho, mas é irrelevante perto do tanto que o HDL aumenta e o tanto que o triglicérides cai. Então, ele fala muito sobre isso, ele falou sobre a questão das vitaminas também. Quando a gente come muito carboidrato, a necessidade de vitaminas aumenta, como vitamina C, como vários micronutrientes. Então, será que a gente deveria começar a avaliar essas pessoas diferentes? Né? Porque quando a gente come muito carboidrato, a necessidade de vários nutrientes aumenta. Quando a gente faz uma dieta carnívora, por exemplo, é curioso ver como as pessoas ficam bem. E a gente acharia que não, que elas teriam que estar comendo muitos vegetais, muitas frutas, né? Tá faltando vitamina e não tá. A pessoa tá bem, a saúde tá boa, os exames estão todos bons. Então por que isso, né? Então a aula dele é muito interessante. Depois eu vejo se eu posto algumas coisas pra vocês aqui. O Benjamin Bikman, esse cara é assim, quem nunca viu ele falando no YouTube tem que olhar. O Benjamin falou sobre resistência insulínica. Ele explicou bastante sobre a questão da insulina causando hipertensão, causando retenção de líquido, aumentando a absorção de sódio nos rins, como que se liga na síndrome metabólica, a resistência insulínica, como que ela causa todas as outras doenças. Deu exemplos de câncer, de Alzheimer, de gota, deu exemplo de enxaqueca, né, insulina, resistência insulínica em enxaqueca, resistência insulínica em infertilidade. Então eu vou postar o quadrinho da aula dele que eu achei muito legal aqui no final. Mas foi sensacional. Como que ele consegue conectar o metabolismo. Foi muito interessante. Então assim, para quem não sabe muito bem resistência insulínica, foi uma aula muito explicativa. Pra gente que já sabe, eu no caso, sou endócrino e tal, eu gostei muito mais do que como ele conectou as informações e as doenças. Eu achei muito bom. Ele é inteligentíssimo, um cara brilhante, mostrando que a gente está focando em colesterol, focando em tratar a doença em vez de promover a saúde. E talvez aqui a diabetes, né, ou a diabetes deveria ser diagnosticado pela resistência insulínica, não pela glicose alta, que a glicose alta seria só um sintoma de uma doença muito mais profunda, muito mais complexa, que é a resistência insulínica. O Stephen Phinney, eu vou falar pra vocês. Que cara brilhante. Ele falou sobre colesterol, basicamente. Então a aula dele foi comida altamente processada, inflamação e doença metabólica. Então foi muito engraçado ele desconstruir toda essa ideia de que a simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina, esses remédios de colesterol, possam melhorar de alguma forma a mortalidade das pessoas. Ele fez uma análise profunda de todos os estudos, ele mostrou que aonde a estatina mostrou algum benefício, mesmo sendo pífio, né, ele criticou muito isso, que a indústria manipula a estatística, mostrando o risco relativo e não o risco absoluto. Então, por exemplo, se você reduz a mortalidade sem a estatina, sei lá, morreu uma pessoa em 100, né, 1%. E com a estatina morreu meia pessoa, né, tipo uma pessoa a cada 200. TSA regulations. Toda hora que eles falam que não pode deixar a mala sozinho. Então, eu tava falando, digamos que com a estatina, sem a estatina, a cada 200 pessoas morrem 2. Com a estatina, a cada 200 pessoas morre 1. Então, é um risco de 1% de mortalidade e com a estatina caiu para 0,5%. Então, de 1 para meio, eles só fazem a propaganda assim, 50% de redução. Tipo, o risco já era pequeno de morrer.
com ela ficou um pouquinho menor, mas é irrelevante clinicamente, entende? Mas na hora que eles vão vender o remédio, eles mentem pra vocês e falam que teve uma redução de 50% da mortalidade. O paciente não quer, não tá nem aí, tá cagando, não quer saber isso. O paciente quer saber o quê? Eu quero saber qual é a minha chance de morrer. Então, se de cada 200 pessoas, 2 vão morrer sem estatina e uma só vai morrer quando toma estatina, cada 200, significa que essa doença nem é tão... Não é a questão, né? O LDL não é o problema. Daí, o que o Phinney fez? Ele simplesmente falou que alguns estudos, mesmo quando esse benefício é muito pequeno com a estatina, que a gente sabe que é muito pequeno, que a PCR ultrassensível baixava também. Então ele estava questionando que quando o colesterol baixou, mas a inflamação não teve melhora na mortalidade. Então ele julgou uma crítica muito interessante de que, a gente sempre fala isso, a doença cardiovascular é causada por inflamação crônica, não pelo colesterol. E que não adianta baixar o colesterol se você continuar inflamado. E ele mostrou melhores marcadores de inflamação, como o fibrinogênio, a PCR ultrassensível, a relação triglicérides pelo HDL, a relação colesterol total pelo HDL, que é o que a gente sempre vem falando aqui, né? Então, a gente precisa prestar atenção em outros marcadores de inflamação, que no fim das contas ele mostrou brilhantemente que é a síndrome metabólica. A aula do Phinney é sempre fantástica. Quem quer ler o livro dele, ele é professor, ele é um dos mais velhos do ramo, assim, ele é top. Tem aquele livro, Ciência e a Arte de Viver Sem Carboidrato e a Arte e a Ciência da Performance Sem Carboidrato, com pouco carboidrato. Acho que eu já postei os livros para vocês, vale a pena demais vocês lerem esses 2 livros. Estão nas minhas dicas de livros também. E eu conversei com eles, são super acessíveis, gente. Abracei ele, agradeci porque mudou minha vida. Tirei foto com ele. Como é engraçado, né? Assim, eu sou a tiete aqui, porque pensa numa pessoa que admira esses caras assim, raiz. Eu admiro de coração, eu li tudo que eles publicam. Eu li todos os livros dele e assim, mudou minha vida, mudou minha forma de enxergar a medicina. Eu encontrei um novo objetivo de vida com a medicina a partir desse tipo de estudo. Então, assim, hoje eu consigo ajudar muito mais gente do que antes, mandando o povo comer pão integral. Um diabético fica comendo cottage com pão integral e margarina. Deus me livre. Não faço isso mais. Mas já fiz. Bom, aí o Brad Sher, que é um cardiologista low carb, se vocês quiserem achar ele na internet, The Low Carb Cardiologist. Esse cara é simplesmente fenomenal. Eu vou postar aqui depois o currículo de cada um, para vocês verem quem que é cada um. Ele falou sobre saúde também, mesma coisa. Assim, a gente está tão preocupado com a LDL, né, com colesterol, e a gente não sai mais, não fez exercício, o pessoal tá fumando, dormindo mal, ficando estressado, não tem qualidade de vida. E que ele acha que a gente tem que parar de tratar a doença e promover a saúde. E ele não estava promovendo saúde, assim, ele como cardiologista. Hoje ele promove a saúde. Então ele olhou como lidar com uma pessoa na saúde cardiológica que faz uma dieta cetogênica. Então ele discorreu sobre vários assuntos na aula dele, foi fantástico. Ele põe pouco slide, fala muito, então foi assim... Você não consegue nem escrever, assim, fica prestando atenção. E basicamente assim, a mensagem que ele passa é que a gente não deve ficar obcecado com valores de colesterol, a gente tem que ficar atento a estilo de vida, inflamação crônica, a questão do colesterol bom, do triglicérides, da esteatose hepática, né, gordura no fígado, as doenças que vêm junto com a síndrome metabólica. É delas que a gente tem que cuidar, porque é elas que vão sinalizar pra gente que não tá legal, não é o nível de colesterol. Mostrou sobre o score de cálcio, falou que, acho que foi ele que falou, não sei se foi ele ou se foi o Phinney, que tem vários scores online, tem o Mesa, né, que você põe, mesa score, e ele calcula com o score de cálcio. Então eles falaram do score de cálcio, da utilidade do score de cálcio, que é uma angiotomografia coronariana, como se fosse um cateterismo virtual. As placas de colesterol ficam calcificadas, então você faz um score e vê se tem calcificação. Se der 0, não interessa se o LDL está 190. Vai tomar estatina. E daí esse score é muito, muito bom. Muito interessante. Porque ele costuma dar, assim, 3% de risco cardiovascular quando você consegue fazer o score de cálcio. E daí, você não tinha indicação de tomar estatina, mas eles dão estatina para todo mundo, né? Eles querem, eu falei que quanto mais baixo o colesterol, melhor. Não importa o que você tem que fazer para baixar o colesterol. Isso é uma vergonha, né? Isso é anticientífico. Não tem evidência para isso. As estatinas têm vários efeitos colaterais que devem ser levados em consideração e, em última instância, a preferência do paciente. Então, isso foi falado muito o tempo inteiro, o tanto que a gente tem que respeitar a opinião do paciente. Lógico, o paciente, se ele for muito leigo, né, tipo, não sabe nada,
você sempre vai explicar tudo para o paciente, mas ele tem que estar sabendo dos riscos, benefícios, da real implicação daquele remédio na saúde dele, e não é com risco relativo que a gente explica isso, é com risco absoluto. Então ele quer saber de 200 pessoas, quantas deixam de morrer tomando aquele remédio? Meia pessoa? Tipo, faz diferença? Quantas vão ficar diabéticas, vão ter problema de memória, vão ter dor muscular por causa da estatina? Então talvez na prevenção secundária a estatina faça efeito porque ela é anti-inflamatória. E quem já infartou, tem uma placa inflamada, não é porque ela baixa o colesterol, é porque ela é anti-inflamatória. Mesmo assim, não adianta tomar um remédio se você vai continuar fumando, ficar sedentário, ficar estressado, gordo. Entende? Então, não é um livre praxe para fazer besteira, tomar estatina. Então, tem que ser muito bem conversado isso. Adorei a aula dele. Então, foi isso. Foram as 4 aulas. Aí eles sentaram e fizeram um painel. E as perguntas foram sensacionais. Tive muita pergunta bacana sobre LDL, sobre estilo de vida, sobre como fazer no mundo, né, para mudar isso, porque todo mundo fica meio em pânico quando termina esses congressos, quem nunca foi, porque vê que tá tudo errado, né, então você vê várias pessoas em pânico. É muito engraçado. Eu passei por isso, né, quando eu comecei. Então o povo assim com o olho regalado, e agora tá tudo errado, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer no meu país, que eu tiver que voltar, como que eu vou falar para os meus pacientes, como que eu vou convencer eles. E assim, o tempo inteiro eles falam que é o David Sackett, acho que foi ele que falou isso, o pai da medicina baseada em evidência, não sei se foi ele que falou isso. Bom, que metade do que a gente sabe hoje na medicina, daqui 5 anos, 10 anos, metade está errado. Tipo assim, errado. A gente nunca vai saber qual metade que é. Então que a gente tem que lidar com a melhor informação disponível. E hoje a melhor informação disponível não é a que está sendo recomendada. Então essa é a nossa luta, essa é a minha luta. Eu tenho sofrido nas mãos de alguns colegas, né, que não entendem, não estudam medicina baseada em evidência, se acham donos da verdade. E eu sempre falo, olha, pode ser que mude, eu acho que eu prescrevo estatina para alguns pacientes, mas realmente eu prescrevo muito menos do que eu prescrevi antes. Certamente não prescrevo para todos os diabéticos como recomendado, mas eu sempre peso o custo-benefício, o paciente decide junto comigo. E eu tento me munir do máximo de informações para lesar menos, né? Que primeiro não lesar, foi isso que eu jurei quando eu formei. Então eu acho que a gente está lesando muito o povo, muito mais que deveria. Eu acho que a propaganda de indústria farmacêutica é muito desleal. Como o Acem Malhotra falou na palestra dele, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, eles são contra a democracia. Porque eles omitem informações importantes na decisão da gente, que a gente tem que tomar na hora de consumir um produto ou uma medicação. E é isso, pessoal. Smoking is permitted in designated areas only.